Senhor. Amém. Graças a Deus por mais um dia que o Senhor nos concedeu de estar na presença do Senhor. Eu estou bastante alegre por tudo que eu ouvi esta manhã. O Senhor se faz presente em nosso meio. Glória a Deus. Irmãos, glória a Deus, aleluia. O ventiladorzinho ajudar. Irmãos, vamos colocar de pé. Glória a Deus. Reverência à palavra de Deus. E vamos ler aqui, abra as Bíblias no livro de Neemias. Número 5 de Neemias, capítulo 2, versículo 5. Artaxerxes permite que Neemias ir a Jerusalém e edificar os muros. Glória a Deus. E disse ao rei: se é do teu agrado, se é do agrado do rei, e se é do teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envie ajudar a cidade do sepulcro do meu pai, para que eu a edifique. Amém. Até aí. Maravilhoso Deus, eterno Pai, neste momento, Senhor, estamos diante da tua presença. Pai querido e Pai amado, venha, Senhor Deus, amado, usar a minha vida, meu Pai. Porque, meu Pai querido, sem ti, meu Pai, eu não sou nada, Senhor. Venha, Senhor Deus, falar com a tua igreja. Venha falar conosco nesta manhã, Senhor. Conforme, Senhor Jesus, a nossa vontade, Senhor Jesus. Não a nossa vontade, mas a nossa necessidade, Pai. Ó, Senhor Jesus, toma a tua serva nas tuas mãos, Senhor Jesus. Venha abençoar, meu Pai. Venha, Senhor Deus, tirar todo o meu Senhor Jesus, para que eu possa, meu Pai, transmitir a tua palavra, para que o seu povo venha sair daqui saciado, meu Pai, da tua palavra, Senhor. Ó, meu Pai, fica conosco, meu Senhor. Já ouvimos, meu Pai, o Senhor falar através dos louvores, já ouvimos o Senhor falar através dos seus servos, mas, Senhor Deus, vai continuar falando, meu Pai, com a tua igreja, Senhor. Amém, Jesus Cristo. Os irmãos podem sentar. Aleluia. Quero agradecer, irmão, nesta manhã pela oportunidade, assim que foi me concedida pelo pastor e a confiança de estar aqui ministrando a palavra nesta manhã. E nós, irmãos, vamos falar aqui do profeta Neemias. Neemias, irmãos, ele foi levado a cativo. Quando Nabucodonosor, ele invadiu Israel, ele trouxe alguns cativo de lá. Então Neemias, ele veio cativo de Jerusalém para Babilônia. Neemias, ele tem um livro na Bíblia que fala sobre Neemias. Na Bíblia Sagrada tem um livro que fala em seu nome. E na Bíblia Sagrada fala desse homem que ele foi escolhido por Deus para edificar os muros de Jerusalém, que foi invadido por Nabucodonosor. Então ele foi levantado por Deus com uma grande missão. E ele também, nas escrituras, meus irmãos, não fala que Neemias, se ele tinha mulher, se ele tinha filhos. Nas escrituras não fala. Então, Neemias, ele cresceu ali, dentro da corte real, do Império Real da Pérsia. Neemias, ele cresceu ali dentro. Então, Neemias, ele teve uma grande missão por Deus. Ele foi enviado por Deus ali. Ele tinha um cargo grande ali dentro. Neemias,
Ele tinha um cargo de responsabilidade ali dentro daquele império. Ele cuidava da alimentação do rei, ele cuidava do vinho do rei, ele cuidava para que o rei não fosse envenenado por nada. Então, antes que o rei provasse o alimento, antes que o rei provasse o vinho, ele provava primeiro. Para os irmãos verem que naquela época, irmãos, os reis eram assim. Eles tinham aqueles homens de confiança. Então Neemias, ele era um escravo, mas ele era um escravo bem cuidado ali dentro do palácio. Ele tinha suas regalias. O rei, ele gostava de Neemias. Mesmo estando ali como escravo, cativo, ele era amado por aquele rei. Ele era também, irmãos, conselheiro do rei. E Neemias, ele, cumprindo a sua função ali dentro do palácio, certo dia, ele cumprindo sua função do seu trabalho, ele encontrou um dos seus irmãos ali no palácio. Ele encontrou um dos seus irmãos que estava ali, que ele não via há muito tempo, aliás, ele nem conhecia bem direito esse irmão. Hanani estava ali, e ele encontrou Hanani e alguns outros irmãos judeus que ficaram lá em Jerusalém. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, ele encontrou os irmãos dele. Então, Neemias, ele teve a curiosidade de perguntar para os seus irmãos. Ele perguntou: e aí, como que vai o meu povo? Como é que vai a cidade lá de Jerusalém? Como é que está a minha família? Ele teve curiosidade. Porque nós temos, né, que nós estamos longe da nossa família, nós queremos saber como é que eles estão. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, Hanani trouxe uma notícia do povo que se encontrava lá em Israel. Ele disse: olha, o povo está à ruína. O povo de Israel está numa situação difícil. As cidades foram assoladas, as portas, os ferrolhos foram queimados, os muros de Jerusalém foram derrubados. Então, meus irmãos, Neemias, ele se entristeceu muito naquele momento. Foi como se o chão para ele tivesse caído. Se o chão se abriu e ele tivesse caído. Quem de nós, meus irmãos, não fica triste com uma notícia dessa? De saber que a tua família, que as pessoas que você não vê há muito tempo estão à ruína, que o lugar onde você nasceu estão desolados, estão tudo derrubado. Então, meus irmãos, Neemias ficou muito triste. Mas espera aí. Neemias não conhecia direito a cidade onde ele nasceu. Por que queria se preocupar com o povo lá? Neemias, ele tinha um conforto, ele tinha cama boa, ele tinha um bom alimento, ele se vestia bem. Porque naquele tempo, uma pessoa para acompanhar o rei, para estar na presença do rei, tinha que ser pessoa bem vestida, pessoas educadas, pessoa que sabia ler muito bem. Tinha que ser pessoas que tinham estudo. Por que queria se preocupar com as pessoas que ele nem conhecia direito? Por que, meus irmãos, será? Porque, irmãos, Neemias servia o Deus verdadeiro. E aquele que serve Deus verdadeiro, meus irmãos, ele não se preocupa só com a sua, quando você está bem, não, com a sua vida. Será, meus irmãos, que nós estamos preocupados com nossos irmãos lá fora?
vida dele e passou a se preocupar com a vida daqueles que estavam precisando. E o Senhor, nessa manhã, meus irmãos, Ele está nos alertando para que nós venhamos orar por aquele povo que também. Nós não podemos se preocupar só com a nossa vida. Deus levantou você como intercessor na terra também. Você sabe o que é um intercessor? É você muitas vezes deixar de cuidar da sua vida, de cuidar do seu problema, a orar pelo problema do seu irmão. Aleluia, que está lá fora. Você deixar, irmãos, um pouco de pedir para você. De pedir para você e começar a pedir pelos seus irmãos que estão lá fora. Irmãos, nós estamos vendo nos dias de hoje, o mundo está em devassidão. O povo está se corrompendo. Cada dia mais a destruição está vindo. O povo do mundo hoje, irmão, está igual o povo de antigamente. As cidades estão destruídas. Mas você fala, não, eu fui lá nessa cidade de Macaúbas, eu vi os muros todos erguidos. Mas esse muro, irmãos, é a vida das pessoas. Esses muros de Jerusalém que estavam destruídos eram as famílias. Esse muro era a corrupção, a destruição, o pecado. E hoje não é diferente. Nós precisamos ir atrás das almas também. Deixar um pouco o nosso conforto. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, anda labaço, anda levaço. Oh, me canta levaço. O Senhor está nos alertando, meus irmãos, para que nós venhamos deixar um pouco o nosso conforto e buscar pelos nossos irmãos e atrás daquelas almas que estão precisando também. É muito gratificante, irmão, nós ver uma pessoa sendo convidada para ir para a igreja. Você chegar numa pessoa convidada, vamos para a igreja. Você, Deus está olhando isso que você está fazendo. Essa boa vontade que você tem de não pensar que só você que tem que receber, mas você tem olhado para os teus irmãos e Deus está te vendo lá do alto céu. Glória a Deus. Então, meus irmãos, orar, colocar a vida. Não precisa você acordar de madrugada. Tem pessoas que Deus tem chamado para acordar na madrugada para orar. Tem outros que não. A palavra de Deus diz que nós temos que orar sem cessar. Não precisamos só acordar na madrugada. Você pode orar durante o dia também. Glória a Deus. Você pode, meus irmãos, apresentar, Senhor, toma aquela vida nas tuas mãos. Irmão, por que nós estamos aqui nesta manhã? Por que nós estamos aqui? Porque alguém orou por nós. Glória a Deus. Irmãos, eu também, eu nasci no Evangelho. Eu nasci no berço evangélico. Quando eu me entendo por gente, já foi dentro da igreja, debaixo dos bancos das vigílias dormindo. Naquele tempo as igrejas tinham muita vigília. Eu também cresci. Mas, irmãos, eu também fiquei afastada do caminho do Senhor 15 anos. Mas aquele, irmãos, que Deus tem obra, que Deus tem projeto na vida, Deus resgata. E hoje, nessa manhã, o Senhor está dizendo que Ele vai edificar os muros. Ele vai entrar na tua casa nessa manhã. Ele vai visitar a tua família. Ele vai edificar aqueles muros que estavam derrubados. É manhã, irmãos, de edificação, de restauração.
Ele foi orar ao Senhor. Senhor, tenha misericórdia daquele povo, dos pecados, Senhor, pecamos contra Ti. Ele foi orar ao Senhor, pedindo ao Senhor uma orientação. Porque tudo, irmão, que nós vamos fazer, nós temos que pedir a direção de Deus. Sem a direção de Deus, irmão, nossa vida nada dá certo. Quando você for tomar uma decisão, orienta Deus primeiro. Eu tenho certeza que Deus, assim como Deus mostrou para a nossa irmã Francisca a visão, Deus vai mostrar para você. Ai, chorando, oh, glória! Cuidado, cuidado, cuidado. Para você não estar tomando decisão por você mesmo, para o seu ego, para a sua vontade. Por quê, meus irmãos? Mas lá na frente vai vir as consequências. Deus te levantou para fazer a obra. Deus te levantou para estar na frente do trabalho. Nunca deixe, nunca abandone. Lavaçude cantará aquilo que Deus colocou nas suas mãos para você fazer. Não vamos fazer nada precipitado, sem a orientação de Deus. Neemias, ele foi orar. E como de costume, meus irmãos, Neemias, ele estava fazendo o seu trabalho ali. Então ele foi servir o rei. Ele acabou de servir o vinho para o rei. Ele provou o vinho, depois deu para o rei provar, depois ele deu orar. Os irmãos estão entendendo a palavra. Amém? Então, depois do rei ter provado o vinho, o rei tomou o vinho. Só que o rei olhou para ele e disse, ele viu algo diferente de Neemias. Ele falou, você está doente? Ele falou, não. Você está triste? O que está acontecendo com você? Porque todos os dias Neemias estava na presença do rei. Então ele conhece, igual nós. Você conhece o seu esposo, seus filhos. Você conhece quando ele está diferente. Então o rei, ele olhou para Neemias e disse, você está com algum problema. Aí ele falou, como eu não estaria triste? Se eu soube que aonde meus pais foram enterrados, o lugar onde meu pai foi o sepulcro do meu pai, onde está minha família, está ruína, está sendo devastado, a corrupção está destruindo tudo, os muros foram derrubados. E antigamente, irmãos, as cidades que não tinham muro, era uma cidade que tinha muito acesso ao inimigo entrar. Então a cidade ela tinha que estar murada. E é igual a nossa vida. A nossa vida tem que estar amurada. Porque, irmãos, se nós não tivermos com alicerce, os muros estiverem bem erguido, o inimigo ele tem acesso a entrar na nossa vida e fazer a destruição. Então nós temos que ter cuidado para nós estar sempre reparando os muros, edificando o muro da nossa vida perante ao Senhor, em oração e vigilância, em santidade ao Senhor. Então ele falou para o rei, como é que eu vou estar feliz se eu soube que a minha família está passando por uma dificuldade? E o rei, como gostava muito dele, o rei se preocupou. Então o rei disse para ele, o que você quer que eu faça? O que eu posso fazer, Neemias, para te ajudar? Qual o seu desejo, Neemias? Neemias, meus irmãos, como ele era um homem de Deus, um homem levantado por Deus, ele disse, permita que eu vá a Jerusalém para me edificar os muros. Oh, glória a Deus! Aleluia! Permita que eu vá.
edificar os muros. Aleluia, louvado seja Deus. Então, meus irmãos, ali o rei Artaxerxes falou para Neemias: quanto tempo você precisa? Porque, meus irmãos, quando o funcionário é bom, quando o Neemias ele era o servo bom para o seu rei, o rei ele vai fazer a vontade do servo. Quando o servo ele faz a vontade do rei, quando o servo ele serve bem ao rei, o rei vai atender o servo em qualquer momento que o servo pedir. Se você, meus irmãos, está fazendo a vontade de Deus, se você está cumprindo tudo aquilo que o rei está mandando você fazer, tenha certeza que quando você precisar, o rei vai estar presente na sua vida. Aleluia. Então, meus irmãos, o rei ele atendeu o pedido de Neemias. Ele permitiu que Neemias fosse retificar aqueles muros. Mas aí Neemias disse: rei, ele abençoou o rei, ele falou: rei, que o rei viva para sempre, glória a Deus. Ele abençoou o rei. Então, meus irmãos, Neemias chegou para o rei e disse: olha, mas eu quero que você me dê cartas, para quando eu chegar lá, eu entregar essas cartas para os governadores. Glória a Deus. Então, cartas, meus irmãos, quer dizer que a pessoa precisa, quando chegar lá no lugar, na cidade, aonde ele ia chegar, a pessoa visse a carta, tipo uma carta de referência, falando como era Neemias. Igual trabalho. Quem já trabalhou em São Paulo, aqui mesmo, eu não sei. Você chega no trabalho, eles pedem uma carta de referência. Mas em São Paulo tem muito isso. Eu já precisei de carta de referência. Olha, eu vou entrar no serviço novo, aí minha patroa chegou e me deu a carta falando tudo sobre você. E nós precisamos de carta de referência do nosso mestre. Para onde quer que você chegar, você, a sua vida, seja a carta de referência. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Grande Deus. E Neemias, irmãos, ele também pediu. Ele falou: olha, eu também quero que você fale com Asaf, que ele é rei, ele é chefe ali onde tem o jardim, dos jardineiros, ele era chefe, Asaf. Também quero madeiras, para quando eu chegar lá em Jerusalém, eu poder fazer a minha casa, um lugar para me ficar, e para mim também reconstruir as portas que foram derrubadas. Glória a Deus. Então, o rei, ele permitiu que Neemias fosse. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, para ver como que a pessoa, na presença do rei, como que foi Neemias. Ele deixou tudo, meus irmãos, para trás. E o rei marcou uma data para que ele voltasse. Eles combinaram uma data e falou: olha, quando é que você vai retornar? Aí eles combinaram uma data. Então, meus irmãos, partiu Neemias para Jerusalém. E partindo Neemias para Jerusalém, o rei Artaxerxes
você foi escolhido desde ventre. Glória a Deus. Aquele que é escolhido por Deus, irmãos, Ele traz. E Deus, Ele está juntando a sua igreja na terra. Aleluia. Então, meus irmãos, partiu Neemias para Jerusalém. Aleluia. Chegando em Jerusalém, Neemias ficou lá 3 dias, só observando. Vocês pensam que Neemias chegou lá, conversando com todo mundo, falando que ele foi ali reconstruir aquela cidade? Não. Ele ficou bem pertinho. Aleluia. Irmãos, temos que seguir o exemplo de Neemias. Quando você for fazer algo na sua vida, ó, não sai falando para todo mundo, não. Porque nem todos querem ver a sua vitória. Nem todos querem ver a reconstrução da sua família. Nem todos querem ver a edificação do seu lar. Irmão, quando você está jogado na sarjeta, as pessoas falam com você, ó lá, ó, te cumprimenta. Agora, irmão, quando você, igual o pastor falou, quando você começa a caminhar, você começa a fazer a vontade de Deus, o primeiro a se levantar é o inimigo. Quando você estava lá jogado, você prestava. Hoje, para o mundo, você não presta. Mas, irmãos, aquele que quer agradar a Deus tem que desagradar o mundo. Prefira desagradar o mundo. Prefira dizer não para o mundo. Porque, irmãos, mesmo passando por dificuldade, por perseguição, mas você está do lado do Pai. Glória a Deus. Então, meus irmãos, Neemias chegou, ele ficou observando como que ele ia começar a reconstrução daquele mundo. Neemias começou a olhar e ver quem era que ia estar ajudando ele. Neemias começou a olhar para ver quem eram as pessoas que iam estar do lado dele. Porque, irmão, sozinho você não faz nada. Nós precisamos. Quando nós, irmãos, estamos passando um momento difícil, nós precisamos dos nossos irmãos para nos ajudar. Nós precisamos do nosso pastor para nos orientar. Sozinho nós não conseguimos. Estamos passando por dificuldade, chega no pastor, na missionária, e alguns dos irmãos, Senhor, me ajuda em oração. Então, meus irmãos, Neemias, ele começou a observar e começou a olhar por onde ele ia começar a reconstruir aqueles muros que estavam caídos. E a palavra de Deus vai dizer que quando as pessoas começaram a olhar e viram ele, já começaram a se levantar. O inimigo começou a se levantar. Sanbalate, Tobias e Gessém começou a olhar, falou aqui, já começou. Porque é assim, irmãos, quando vê a restauração na sua casa, quando vê o brilho do Espírito Santo, aleluia, eles começam a querer te tirar pedra, levaço, leão, levaço, eixo, decanta, levaço, levaço, pois eles viram, aleluia, quando Neemias começou só de olhar por onde ele ia começar a restaurar aqueles muros e as pessoas que estavam do lado dele. Neemias, ele ajuntou as pessoas que estavam do lado dele. Então, meus irmãos, Neemias, a única coisa que Neemias levou foi o cavalo que ele estava montado. Então Neemias começou, ele queria visitar a cidade, mas, irmão, a cidade estava em destruição. Ele não conseguia nem passar com o cavalo, ele não conseguia, pois ele esperou anoitecer
como ele ia começar, mas ele não falou nada para ninguém o que Deus tinha ordenado no coração dele para ele fazer. A palavra de Deus está aqui. Os irmãos, depois quiser, pode meditar. Ele não contou para ninguém o que ele ia fazer. Porque, irmãos, sem ele falar, os inimigos já começaram a observar. Porque, irmãos, Sanbalate e Tobias, eles eram do meio ali da política. Em todo lugar tem política. Hoje tem política. Né? Então, ó, se mexesse ali na cidade, ia mexer no bolso deles também. Aleluia. Então, eles começaram a seguir Neemias, a vigiar os passos de Neemias. Glória a Deus. Então, irmãos, Neemias, ele começou a juntar o povo, aqueles que iam ajudar ele na obra. Então, veio quando Neemias começou a trabalhar e colocar a mão na massa. Quando Neemias começou a trabalhar e colocar a mão na massa, colocar as pessoas para trabalhar, eles começaram a sambar. Sanbalate, Tobias, Gésem, os inimigos começaram a rodear Neemias. Começaram a zombar, começaram a sorrir dele, achando que ele não ia conseguir, porque a destruição era muito grande. E é dessa maneira, irmãos, Neemias, ele era um escravo. Como, irmãos, que Deus ia pegar um escravo, quem estava ali dentro do palácio do Império da Pérsia, ele estava como escravo. Deus, ele pegou um escravo e usou aquele escravo para edificar uma cidade. Irmãos, Neemias, ele estava trabalhando não só na edificação da cidade que estava destruída, mas nos lares das pessoas, na vida financeira, na vida material, na vida espiritual e na vida moral daquele povo. Aquele povo tinha perdido a moral, e quando a pessoa perde a moral, acabou. E Deus usou um homem pequeno, porque Deus, irmão, ele não usa só os grandes, não. Ele começa a usar pequenas pessoas. É pequeno que ele usa. Deus usou aquele homem de uma forma maravilhosa, e ele vai usar a minha vida